Audio Jungle. Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, né, que está aí assistindo esse vídeo. Esse vídeo é preparado para os alunos do primeiro ano, dos primeiros anos, na verdade, que é a resolução da nossa lista, né, que foi passada em sala, não deu tempo resolvê-la por completo, então estou aqui para resolver. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, depois é só entrar em contato comigo, tá bom? As questões eu não vou resolver na ordem, eu vou resolver por assuntos, né? Por assuntos fica melhor para vocês, mas saiba que eu vou resolver todas essas questões. A dica que eu dou antes de resolver depois que você assistir esse vídeo, né, viu lá direitinho como é a resolução das questões, tente fazer sozinho, tá? Tente fazer sozinho, que eu tenho certeza que você vai se dar bem na nossa prova e eu quero todo mundo tirando nota boa, tá? Então vamos lá. Esteja com a listazinha em mão, se você não tiver eu vou deixar aí também no feed, tá certo? Para você acompanhar. A nossa primeira questão tá aqui copiado o esboço, vamos ver o que ela tá pedindo. E aqui do lado eu já coloquei o diagrama de Linus Pauling pra gente poder seguir, tá bom? A primeira diz assim: sendo o subnível 4s1 com um elétron mais energético, podemos afirmar que, tá fazendo 3 tipos de afirmações, você vai dizer se é verdadeira ou falsa. No primeiro momento ele diz assim: o número total de elétrons desse átomo é igual a 19? Como é que você vai saber disso? Primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica até chegar no 4s1. Então quando a gente vai fazer isso, a gente segue o diagrama, sempre começando do 1s2. A leitura que você vai fazer é começando da setinha, vem até a ponta. Terminou, não tem mais nenhum número, você vem para a segunda seta e vai fazer a leitura dos números até chegar onde você quer. Lembrando que cada subnível, ó, o S, ele comporta 2, ele poderá ter menos, não tem mais. O P até 6 elétrons, o D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Então, seguindo aqui, ó, a partir do 1S2, é só você copiar aqui até chegar em 19, ó. 19 para saber se está correto, né, esse quadro S1. Então, vamos lá. 1S2, terminei aqui, depois 2S2, não tem mais nada aqui, vem para o próximo, ó, que é o 2P6 e 3S2. 2P6, 3S2, terminou aqui o 3S2, vem para a próxima seta. 3P6, copia aqui. Depois do 3P6, ainda estou na mesma setinha, ó, é o 4S2. Só que a questão diz que é para parar 4S1, muito bem. Você diz assim: professor, mas não é 2 no diagrama? O diagrama é uma tabelinha que você vai seguir. Como eu disse, ele pode ir até esse máximo de elétrons, ele pode ter menos. No caso aqui, ó, a questão diz que era 4s1, então você botou só 1. Para saber se é 19 mesmo, você vai somar os elétrons lá em cima para saber se isso é verdadeiro. Então, ó, 2 e 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com mais 1, 19. Então, o item 1 está corretíssimo. É verdadeira essa primeira opção. A segunda está dizendo assim: 4 camadas. Você vai ver, como assim camadas? Nós temos 7 camadas, né? Começando lá de cima, do número 1 até o número 7. Se fosse em letras, de acordo com o alfabeto, você começa da letra K e segue na ordem, né? Ó, K, L, M, N, O, P e Q. Aí você vai olhar na sua distribuição eletrônica, né? Camada 1. Camada número 2, embora o 2 esteja se repetindo, é a camada 2 todinha. Camada número 3 e número 4. Então, tem 4 camadas? Verdadeiro. Item 3. Ele está dando uma distribuição eletrônica, ele está dizendo que isso aí é a distribuição para os 19 elétrons. Vamos ver se está certo, né? Pelo que a gente está vendo essa distribuição que a questão deu e do que nós fizemos, que foi seguindo o diagrama, você vê que daqui pra cá tá diferente, ó. Então isso aqui é falsa, tá bom? Beleza? Muito simples, é só seguir o diagrama, tá bom? Não vou fazer na ordem porque eu estou indo por conteúdos, como eu disse no início. Então a 7ª questão ainda é sobre distribuição eletrônica. Ela diz assim: qual o número atômico do elemento químico que apresenta o subnível mais energético em 5P4? Ela é muito parecida com a primeira, então você vai fazer a distribuição até chegar nesse 5P4. Começando de onde? Sempre do 1S2, tá bom? Aí venha copiando até chegar nesse camarada aqui. Cuidado para passar direto, viu? Então aqui, ó, 1S
2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, 3S2, terminou aqui, vem pro próximo, 3P6, 4S2, terminou aqui, não tem mais nada, vem pra cá, 3D10, depois dele, 4P6, depois dele, 5S2, não terminei ainda, porque tem que ir até o 5P, né? Terminar aqui, vem para a próxima seta. 4D10, 4D10, 5P6, ó. No diagrama é P6, mas aqui você tem que parar com 4. Então, ó, 5P4. A pergunta da questão é qual o número atômico desse elemento que para em 5P4? É só você contar. Você vai contar os elétrons agora, tá bom? Como assim? Os elétrons são os valores que estão em cima. Aí vai ficar aqui, ó. 2 e 2, 4, e 6, 10, e 2, 12, aí aqui 18, 20. Vem aqui, 30, 36, 38, vai guardando, ó, 38, com 10, 48, com 4, 52. Então aí, como é de opção, ficará a opção letra A. De um amorzinho que você vai acertar na hora da prova, viu? Então, vamos lá. Próxima questão, questão de número 8. A questão deu o número atômico para o elemento químico cloro, que é o número atômico 17, e ela está querendo saber o número de elétrons no subnível P. Ela não especificou se é na camada de valência, né? Lembrando que camada de valência é a camada mais distante do núcleo, a mais externa. Se fosse aqui no caso dessa nossa opção aqui, que a gente acabou de fazer a distribuição eletrônica. Camada de valência aqui seria a camada número 5, ó. Tudo que tem um 5 grandão. Por quê? Não é porque foi a última coisa que você copiou. É porque se eu tenho as camadas que vai do número 1 até o número 7, então o número 5 é o que está mais distante do núcleo, camada de valência. E o nível de maior energia é o último que você para na sua distribuição eletrônica, já que a energia cresce de acordo com as setinhas. Mas prosseguindo, aqui a minha questão, ela não especificou se era camada de valência, se era nível de maior energia. Ela só quer saber o total de elétrons no subnível P. Então, para você responder isso aqui, você vai fazer a distribuição eletrônica para 17, né? Número atômico 17, e depois tudo que tiver P, você vai contar. Então, vamos aqui, segundo diagrama, começando do 1S2 até chegar no número 17. Vai fazer o seguinte, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Vamos ver quanto já tem até aqui, né? 2 e 2, 4, e 6, 10, 12. Tá faltando 5. Quando eu terminar aqui, ó, 3S2, o 3P, ele vai até 6. Mas eu não preciso do 6, eu só preciso de 5. Né? Agora sim, ó. 2, 4, 10, 12, com 5, 17. A questão está me perguntando onde tem o P, né? O número de elétrons. Então, bem aqui apareceu o P e bem aqui também apareceu o P. É só você fazer o quê? Somar o número de elétrons. 6 com mais 5, eu tenho o número de elétrons igual a 11. Era de opção também, então a opção dessa questão é letra C. Com certeza, se você assistir essa aula, você vai acertar suas questões. Só um instantinho, um minutinho, tá? Eu vou apagar aqui, visualize bem a resolução. Eu vou apagar o quadro pra gente continuar resolvendo a lista, tá? Um momento. Pronto, voltando, né? Vamos agora resolver aqui as questões de número 9 e 10, que também tem relação com o diagrama. A questão de número 9, ela diz assim, ela deu o número atômico e ela quer saber o estado fundamental, ou seja, ela está querendo saber como é que para na distribuição eletrônica. Então é muito simples, é só seguir aqui, ó. Seguir começando do 1S2 até chegar no valor 30. Aí você vem, ó, 1S2, olhando para lá, ó, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Vamos ver se já chegou em 30, né?
Somando, 2 e 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, com mais 10, 30. Beleza. Pelas opções, né? A única opção que está mais próximo do resultado aqui, ou seja, de como está parando a sua distribuição eletrônica, é o item número C. O item número C. Você pode dizer assim, professora, mas no item número C tá assim, 3D10 e depois 4S2. Não tem problema, porque ele colocou no estado fundamental. E aqui a gente seguiu o diagrama, tá bom? Então, a opção letra C. A 10ª questão, também muito semelhante. Ele lhe deu o número atômico, que é 21. E você vai fazer a distribuição eletrônica, mas depois você vai ter que dizer como é que fica em camadas. Como assim camada? Camada K, L, M, certo? Então, fazendo a distribuição aqui para 21. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S. Vamos ver quanto é que tá dando. 2, 4, 10, 12, 18. O S aqui, ó, ele vai até 2, né? Então, continue. 18, ó, 20. No caso, eu preciso de 21. Terminei no 4S2, 3D, 10. Mas eu não vou precisar dos 10. 3D, 1. Porque, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20 com mais 1, 21. Beleza? Vamos ver como é que fica nas camadas, que é pra gente marcar a opção, né? Número 1, começando daquela primeira letra do alfabeto, que nós temos letra K, e segue na ordem, né? Ó, K, apareceu quantos aqui, ó? 2 elétrons. Próxima letra depois dela, né? Que representa o número 2, é o L. 2 e 6, 8. Número 3, tudo que tem o 3 grandão, inclusive esse que está distante, você conta, tá? KL, depois do L é o M, você vai somar todos os elétrons da camada M. 2 e 6, 8, com mais 1, 9. Ainda tem o número 4, não pode esquecer, que é a camada número 4, né? Ó, KLM, N. Nessa camada eu tenho 2 elétrons. Respectivamente, isso aqui que você está vendo está na opção letra A. Beleza, beleza? Prosseguindo. A 6ª questão e a 5ª questão, elas já não têm muita relação com o diagrama não, tá bom? Então, vamos passar para elas aqui. O que elas querem? A espécie química, no caso aqui eu tenho um cátion, né? Tá perdendo 2 elétrons. Ela diz assim o seguinte, apresenta 127 nêutrons, eu anotei, e a questão quer saber o número de partículas no seu núcleo. Quando ela está perguntando assim, só tem uma fórmula, tá? Nesse conteúdo só tem uma fórmula, que é a fórmula da massa. A é igual a Z mais M, ou seja, número atômico mais número de nêutrons. É só você aplicar na fórmula e descobrir quanto que é a massa que a questão está perguntando. Onde que fica essa massa? Bem aqui em cima, na espécie. Porque esse número que fica embaixo é o número atômico, tá bom? Então, aplicando aqui na fórmula, ó, A é igual. Ficaria 82, que é o número atômico, mais 127. A é igual. É só você somar o 82 com o 127. 82 com 127 você vai chegar na sua massa, né? Então, somando aí, vamos lá, não perder tempo aqui, vamos aqui para a próxima questão, 5ª questão, né? Enquanto isso, já coloco o resultado aqui para vocês. Mas somando aqui rapidinho, 82 com 127 dá 209, vamos lá, qual é a opção aqui? Opção letra E. Tá? É só você fazer isso, só aplicar na fórmula, não tem dificuldade não. Vamos aqui para a próxima questão, não perder tempo. Considere um átomo cujo número atômico é igual a 29. Ele não diz quem é o átomo, a gente pode colocar qualquer coisa. Então, eu vou botar aqui que é X. Quando ele diz assim, o número atômico é igual a 29. O número atômico é o valor que fica embaixo. Então, eu vou botar aqui, 29. Que forma um cátion bivalente. O que é um cátion? É a perda de elétrons, então é a carga positiva. Se é bivalente, bi é 2, então você bota bem aqui em cima, 2 mais. Ó, parecidinho com a anterior, né? 2 mais. Ao participar de uma reação química e que apresenta 23 nêutrons, então você anota, não pode anotar na espécie, porque a representação não tem o número de nêutrons, né? Então, 23
O que ela está querendo? O número de elétrons, prótons e massa, respectivamente, desse cátion é. Pronto, como ela está pedindo número de elétrons, como é que eu vou saber? Existe uma regra que nunca muda, é assim, ó. Z, tá bem aqui embaixo, é igual a P. Lembra do seu zap, né? Z é igual a P sempre. Número atômico é igual ao número de prótons. Só que os prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo for neutro. Só quando o átomo for neutro. Se não for neutro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir ou acrescentar os elétrons, caso ele esteja perdendo ou ganhando. No caso aqui, ó, se P é igual a E, então o número de elétrons seria 29. Seria. Só que aqui ele está perdendo 2 elétrons, né? Na química é o contrário, se está positivo, está perdendo. Então, menos 2, o número de elétrons aqui fica igual a 27. Já temos aqui a primeira resposta, 27. O que ele está perguntando mais? O número de prótons. Número de prótons, que é o meu P, é igual ao número que está aqui embaixo. Então, igual a 29. E o que ele está perguntando mais é a massa do cátion. Como que é a massa? É a mesma fórmula. A igual a Z mais N. Então, somando, aí nós temos a massa é igual. Número atômico, 29, mais o número de nêutrons que a questão deu, 23. 29 mais 23 dá a massa igual a 52. Então, respectivamente, tá aí os 3 valores. Vou dar mais uma pausa para apagar aqui e finalizar com as 3 questõezinhas que estão faltando, tá bom? Só um momento. Pronto, vamos prosseguir aqui nas nossas questões. Sendo que aqui, como eu falei, essas questões não tem mais uma relação direta com o diagrama, tá? Então, vamos ver aqui. Na segunda questão, como ela é uma questão um pouquinho extensa, você tem que ir retirando os dados da questão, porque senão fica complicado na hora da resolução. Aqui já coloquei um breve esboço, mas eu vou fazer a leitura bem direitinho. Ó. Sejam os elementos x, y e z, aí eu anotei do jeito que está na questão, e ela falou valores para x, ó. Número atômico 53 e número de massa 100. Prosseguindo, né, o que a questão está falando, ela diz assim: x, y e z possuem números atômicos consecutivos e decrescentes, ou seja, eu tenho que ir seguindo, né, consecutivo, e tem que ser decrescente, tem que ir diminuindo. O que? O número atômico. Se o do x é 53, o do y será 52 e o do z vai ser 51, já que a questão foi bem clara. Os números atômicos são consecutivos e decrescentes. Continuando a leitura, ela fala assim: x e y são isóbaros e y e z são isótonos. Aí eu anotei, né? Coloquei uma setinha para ligar e disse essas palavrinhas. O que a questão está querendo? Podemos concluir que o número de massa de Z é igual a. Então a questão está querendo saber o númerozinho que vai ficar aqui em cima, que a gente vai calcular, tá bom? Mas antes de calcular, vamos ver aqui o que essas palavras querem dizer. Isóbaros, você pega o azinho, ó. Isóbaros é espécies que possuem o mesmo número de massa, que a massa é representada pela letra A. Então, se o X tem uma massa 100, a massa do Y também será 100. Calculando agora o número de isótonos, tá bom? Já que as duas espécies aqui são isótonos, como que calcula? Eu tenho a fórmula, né, da massa. Onde A é igual a Z mais N. Você pode aplicar sempre essa fórmula que dá certo. Se quisesse fazer direto também poderia, ó. Quanto que é os isótonos de Y? Se eu aplicar na fórmula A, que é a massa, é 100, igual, número atômico, 52. Para achar o N, é só fazer o quê? 100 menos 52. O número de nêutrons vai ser igual. 100 menos 52 dá 48. Pronto, 48. Se Y e Z são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons, então o número de nêutrons de Z também é 48. Certo? O que a questão está querendo?
Ela está querendo a massa do Z. Então, é só aplicar na formulazinha, onde A é igual. Número atômico, que é o Z do Z, né? 51 mais o número de nêutrons, a gente tem, que é 48. Então, somando, A é igual 51 mais 48 dá igual a 99. Então, o resultado da questão é esse aqui, ó, 99, tá? Você viu que era uma questão extensa, mas ela não é complicada. É só você seguindo passo a passo, bem direitinho, tá? Próxima questão, terceira questão aqui, ela tá falando o seguinte. O elemento químico B possui 40 nêutrons. Aí eu anotei, ó. O número de nêutrons dele é 40. O B é isótopo de A. Eu também coloquei uma setinha para dizer que ele é isótopo de A. E A possui 22 prótons. Então, anotei o total de prótons para ele. E isóbaro do elemento químico C. No caso aqui, você tem que ter muito cuidado com a interpretação. Porque ele está dizendo que é o B que é isóbaro do C. E não o A, que está perto. Vou ler de novo. O elemento químico B possui 40 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 22 nêutrons, e isóbaro do elemento químico C. Então, ainda estou fazendo afirmações para B, tá certo? Então, ele é isóbaro do C, em que o C possui 18 nêutrons. O que a questão está querendo? Com base nas informações, pode-se afirmar que A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a. Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber os números que ficam abaixo de cada letrinha, que é o número atômico, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro tem que saber o que são essas palavras. Isótopo é espécie que possui mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Então, aqui, ó, se B e A são isótopos, possuem mesmo número de prótons, os prótons do A é 22, né? Que é esse númerozinho que fica aqui embaixo. Então, o de B também será 22. Olha que bonito, você já achou duas respostas, só tá faltando do C. O C, como é que eu vou fazer aqui? Ele diz que B e C são isóbaros, possuem a mesma massa. Como é que eu vou saber massa que não está calculada aqui? Você aplica na fórmula. A é igual a Z mais N. A é igual ao número atômico do B, 22, mais o número de nêutrons que a questão deu, 40. A fica igual 22 mais 40 dá 62. Então, o númerozinho daqui de cima é 62. Não era a pergunta da questão, mas eu preciso disso. Já que B e C são isóbaros, então, se a massa de B é 62, do C também. O que eu estou querendo? Não, o número daqui de baixo, que é o número atômico, aplique na fórmula para você saber. A é igual a Z mais N. Vamos lá. A, que é a massa, 62. Igual. Número atômico não tenho, que é o que eu quero. Z mais. O N eu tenho, 18. Rearranjando, fazendo isso aqui logo matematicamente direto, ficará 62 menos 18. O número atômico é 62 menos 18 dá 44. Então, o resultado ficará, respectivamente, 22, 22 e 44. Tá bom? Próxima questão, na quarta questão, ele está querendo a carga do íon. Então, eu vou fazer a leitura aqui, ó. Um isótopo de um elemento metálico, não sei quem é, botei um X, tá? Tem número de massa 75, a massa representada pela letra A, anotei. 35 nêutrons, também anotei. O ânion derivado desse isótopo, quando ele fala ânion é negativo, tá ganhando elétrons, tá? Então, por isso que eu botei um negativo aqui e uma interrogação, que é o que a gente está procurando. Possui 45 elétrons, anotei. A questão quer saber o quê? A carga do ânion. Quando é uma questão assim, pessoal, e é um íon, ou seja, tanto faz cátion ou ânion, se ela lhe der o número de elétrons, ela já está dizendo com o total que ele esteja ganhando ou perdendo. Fica ligado nessa dica. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou aplicar na fórmula da massa primeiro, vamos calcular. A é igual a 75, igual. O Z, número atômico, não tem, que é o númerozinho que fica aqui embaixo. Repete. Mais o número de nêutrons, 35.
Matematicamente, resolvendo logo aqui, né? Fica 75 menos 35, que dá igual a 40. Pronto, 40. Mas o que é que isso tem a ver para eu saber a carga do ânion? Se liga naquela regra de sempre, ó. O Z é igual a P sempre, porém o P, que é o próton, é igual ao elétron só quando for neutro. Se não é neutro, você tem que retirar ou acrescentar os elétrons dele. Aí vamos aqui, ó. Se o Z é igual ao E, Z deveria ser igual a E, né? Só que a questão lhe deu 45 e o nosso resultado foi 40. Então, quanto foi a diferença deles dois? 5, não é não? Então, a carga aqui vai ser menos 5. Esse é o resultado, tá? Grava bem aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau!